dia! Vamos continuar a nossa aula de matemática sobre composição e decomposição dos numerais. Se ficou alguma dúvida, hoje é hora de tirar as dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, pede para a mamãe mandar mensagem para a professora Leide que eu respondo, tá bom? Então vamos lá lembrando. Uma barrinha dessa vale quanto mesmo? Uma dezena. E um cubinho é uma unidade. Para formar uma dezena, eu preciso de 10 cubinhos. Para essa aula de hoje, você vai precisar do material de apoio que a professora Leide enviou. Esse material dourado vocês vão recortar para utilizar agora na composição e decomposição aí na casa de vocês. Junto com esse quadro valor lugar. Aqui a professora Leide fez unidade, dezena e centena, porque depois, mais pra frente, nós vamos usar a centena. Hoje vocês vão usar só a unidade e a dezena, igual aqui o da professora Leide, unidade e dezena. Então aqui o de vocês, unidade e dezena. Então pegue esse material para darmos continuidade na nossa aula de hoje. Eu vou estar usando o material dourado, mas vocês vão também utilizando esse material aqui. Depois vocês guardem, pede para a mamãe ajudar, pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, faz um envelopinho e guarda esse material que nós ainda vamos usar bastante, tá bom? Então, lembramos que para formar uma dezena, eu preciso de 10 unidades. Então, agora o que nós vamos fazer? Aí você, com o seu material, vamos fazer aqui a composição de alguns números. Nós vamos formar alguns números. Então, a professora Leide vai falar alguns números. E daí, o número que eu falar, você vai pegar esse material e vai pôr aqui formando o número. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Montem aí para a professora Leide, utilizando as unidades e dezena, o número 26. O número 26. Quanto que você vai precisar? Quantas unidades? 6 unidades. Então, coloca lá na unidade 6 cubinhos. Ó, a Pro colocou uma fita aqui para segurar. 2, 3, 4, 5 e 6 cubinhos. Então, eu tenho aqui 6 cubinhos. E quantas dezenas nós vamos precisar? 2. Que número que eu formei aqui? O número 26, ó. 2 dezenas. E o número 26 tem quantas dezenas? 1, 2. Quantas unidades? Quantos cubinhos soltos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que número que eu tenho aqui? O número 26. Todo mundo conseguiu? Agora, vamos pegar as fichinhas escalonadas lá do lápis que vocês já usaram na aula passada. A da Pro é essa, lembra? Então, você vai pegar lá 26. Quantas dezenas eu tenho aqui? 2. Então, eu tenho no 20 aqui. Então, peguei a fichinha com 20. E quantas unidades soltas? Eu tenho 6 unidades soltas. Então, eu formei o número 26. 20 mais 6, 26. Então, que número que nós temos? 26. Agora, vamos pensar, vamos montar o número 34. Então, quantos cubinhos que eu tenho que ter na unidade? 4. Por que 4? Deixa a professora Leide anotar. Aqui eu não fiz um papel hoje para anotação, mas vamos aqui para vocês visualizarem legal aqui o número 34. Olha lá. Aqui o número 34.
Então, o número 34, eu vou pensar quantas unidades eu tenho? Unidade, dezena, coloco em cima do número. Então, quantas unidades eu tenho? 4. E quantas dezenas? 3. Então, quantos cubinhos que eu tenho que pôr aqui? Olha lá, quantos cubinhos que eu tenho que pôr aqui? 4. E quantas dezenas? 3. Então, aqui, ó, eu vou tirar... Quantos? 2. Tirei 2 para formar o número 34, sobrou 4. E quanto que eu tenho aqui? 2, então eu tenho que pôr mais uma dezena. Então, eu formei o número 34. Muito bem. E agora, usando as fichas escalonadas. Então, eu tenho quantas dezenas? 3. Então, eu tenho o número 30. 30 mais 4, eu vou formar o número 34. Formar e compor é a mesma coisa, por isso, composição e decomposição dos numerais. Entenderam isso? Não é difícil, né? Vamos lá, agora vocês vão fazer sozinhos. Montem aí para a professora Leide o número 22. 22. Então, quantos tem que ter lá na unidade? 22. 2 unidades. Então, aqui eu tenho 4, eu vou tirar 2. 22. E na dezena, para formar o 20, quantas eu tenho aqui? 30. Então, eu vou tirar uma, vai ficar 20. 22. Agora, com as fichas escalonadas, o 22. Então, o número 22, ele é composto de 20 mais 2. Que fácil, né? Agora, vocês vão lá na apostila ver como que nós vamos fazer as atividades. Então, aqui a professora Leide colocou no quadro valor lugar o número, que eu tenho aqui com o material dourado. Vamos contar quantas unidades tem? 1, 2, 3. E quantas dezenas? 2 dezenas, formou o número 23. Agora com as fichas escalonadas. Eu tenho 20 mais a fichinha 3, eu formei 23. E agora nós vamos fazer a atividade, tá bom? Ó, agora vamos representar com desenhos outros números utilizando o material dourados e as fichas escalonadas. 3 barrinhas e 5 cubinhos. Então, você vai pegar lá o seu material que a professora mandou e vai colocar lá no seu material 3, igual a prof fez aqui, 3 barrinhas e 5 cubinhos. 3 barrinhas e 5 cubinhos. Olha lá, 1, 2, 3, 4. A primeira eu tô fazendo junto, depois vocês vão fazer sozinhos, tá bom? 4, 5. Então, eu tenho o número 35. Fez, vocês vão fazer aqui na fichinha, no tapetinho de vocês, e vão desenhar aqui, ó, na apostila. Então, vocês vão desenhar as barrinhas e os cubinhos. Professora Leide, vou fazer aqui com o canetão. Professora Leide, eu posso desenhar as barrinhas assim, ó. Só assim, ó. É o número 35. Eu fiz grandão para vocês poderem ver. Ó lá. 35. Desenhei 3 barrinhas e 5 unidades. Lembrando que a barrinha é maior que os cubinhos. Então, agora, as fichas escalonadas, qual que eu vou usar? Quantas dezenas eu tenho aqui? 3. O 3 dezenas é igual a 10, 20 e 30. 30 mais 1, 2, 3, 4, 5. Que número que eu formei? 35. Então, usando o material dourado que a professora Leide mandou para vocês,
Esse daqui vocês vão recortar e vão montar no tapetinho. Fez no tapetinho, desenha na apostila e vai resolvendo, né? Assim fica bem mais fácil da gente entender. Fiz isso na atividade. Essa atividade aqui tudo é para fazer desta forma. Terminando essa atividade, eu vou para a atividade número 2. Eu já dei o exemplo lá, ó. Então, aqui agora eu falei por escrito, 2 dezenas e 2 unidades. Você desenha 2 dezenas e 2 unidades. E assim, sucessivamente. Essa daqui você vai contar as dezenas e unidades e só pôr o número que formou ali. Fácil, não é? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que a Pro está à disposição. Beijos do coração e capricha na atividade. Pinta esse material dourado, deixa bem bonito e não esquece a margem. Que ó, vai ganhar um parabéns e ó, deixa o coração da Prof feliz.